posso dizer para você assim, com a propriedade de quem já escreveu 3 livros e está indo para o 4º. A história de diferentes unidades de operações especiais. As nossas tropas de operações especiais têm um histórico espetacular. Assim, se você for... as pessoas que forem ter a oportunidade de ler Guardiões de Netuno, Kid Preto e o Noites de Tormenta, que será o livro do Comandos Anfíbios, se deparará com uma história extremamente rica. Posso te dizer isso porque eu me surpreendi positivamente quando tive a oportunidade de escrever esses livros. Dá para você dar uma palhinha pra gente, para quem tá em casa possa entender, até para causar esse desejo de ler essas histórias que estão lá no livro? É muita informação, a gente ficaria aqui... Porque, assim, a gente tá fazendo uma afirmação e eu quero ter o privilégio também de ter isso aqui no nosso canal. Vou colocar Vou adoçar a boca dos seus espectadores. A gente falou muito do americano aqui. Os americanos, eles têm um culto muito grande à figura do Major Robert Rogers. O Major Robert Rogers foi o militar que criou os Rangers. Seria o patrônomo, né? Seria o patrono dos Rangers americanos. Durante a Guerra Franco-Indígena, lá em 1754, século XVIII, ele reuniu caçadores de cervo para poder confrontar as tropas francesas que se opunham à presença britânica no território norte-americano. Só um parêntese, professor. Quem quiser ver isso na íntegra e entender um pouco do que o professor está falando, basta assistir o Último dos Moicanos. Isso. O Último dos Moicanos retrata exatamente isso que o professor está falando. Isso nós estamos falando de século XVIII, 1754 a 1763. E o Robert Rogers, ele é considerado como sendo o pai das operações especiais norte-americanas. Foi ele que difundiu, foi ele que criou as normas dos Rangers. A doutrina de guerra irregular norte-americana praticamente foi disseminada por ele. Sabe um fato interessante? Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa um século antes. Então, no século XVII, em 1624 até 1654, o então bispo de Salvador, Dom Marcos Teixeira, criou as companhias de emboscada, que elas foram criadas para poder se opor à ocupação holandesa da capitania de Salvador e do Recife. Então, de Pernambuco, desculpa. Então, de 1624 a 1644, nós conduzimos aqui no Brasil uma guerra irregular contra o invasor estrangeiro. E ali nasce o Exército Brasileiro, chamado o Amálgama das Três Raças. Porque as companhias de emboscada reuniram o branco europeu, a população índia e o negro africano, executando ações de emboscada contra o inimigo estrangeiro. E dessas companhias de emboscada, dois dos principais atores foram o capitão Francisco Padilha, patrono do 1º Batalhão de Ações de Comandos, e o sargento-mor Antônio Dias Cardoso, patrono do 1º Batalhão de Forças Especiais. Então, se a gente fosse parar para pensar, um século antes do americano falar de guerra irregular, a gente já fazia isso aqui. E por que fazia? Porque tinha uma necessidade de proteger o território nacional. Porque nós estamos falando ali, poderia ter... O Brasil não seria do tamanho que é.
Não. É isso? Qual era a motivação lá que surgiu essa necessidade? A gente era ali, naquele momento, a gente era uma colônia portuguesa. Nós estamos falando ali, o Brasil foi descoberto em 1500. Nós estamos falando de 1624, ou seja, 124 anos depois. É um tempo muito curto. Recente, isso. Muito curto. Então, nós estávamos sendo assediados por diferentes atores estrangeiros, franceses, holandeses, britânicos, que ameaçavam a dominação portuguesa ali. Então, sentiu-se a necessidade, por conta da ocupação estrangeira, porque eles penetraram o território e criaram e se instalaram em Salvador e no Recife. Eles se instalaram ali, sem autorização, na base da força. Então, as companhias de emboscada, elas foram criadas com o objetivo de estrangular as linhas de comunicações que abasteciam Salvador e o Recife. Aquilo que o Babu falou de fazer com o Azorcrim foi o que eles fizeram. Cerco. Tática milenar. Entendeu? Então, pode falar. Então a história, ela é riquíssima. E a gente está falando de uma passagem histórica só. E a gente tem outras tantas. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, os portugueses chegaram aqui com 13 caravelas. E a costa brasileira era recheada de diferentes etnias indígenas. Como é que esses portugueses iriam adentrar o território brasileiro? Então, e não eram pacíficos. Recém-descoberto. Não eram pacíficos, eram extremamente agressivos. Confrontando, eles não tinham meios, porque a tropa era muito pequena. Eles começaram a fazer operações psicológicas com os índios. Corações e mentes, ação de força especial. Exatamente. Mas então é porque isso mostra que a nossa história é bastante antiga e rica. E no que se fala de guerra irregular. Mas olha só, isso nunca tinha sido falado, sequer mencionado, antes de Kid Preto. Antes do livro. E aqui em Kid Preto, vocês falam em primeira geração da Exopesp, segunda, terceira, vai até quinta e quarta, né? E quarta geração. Então nós estamos aí nesse período nem cabe falar isso, então, lá atrás. Não. Porque aqui eu tô vendo, a primeira geração é só nesse período de 57. De unidade, 57 para cá. E esse momento lá atrás é o que tem Guerra irregular. Guerra irregular. Guerra irregular. Por quê? Tá, aqui tá no capítulo aqui, Brasil... Cadê? Capítulo 2. Brasil Colônia. De 1500 a 1822. Qual é o vínculo da guerra irregular com as tropas de operações especiais? As tropas vocacionadas para atuarem em conflitos de natureza irregular são as tropas de operações especiais. As tropas convencionais, elas não são preparadas para operar nesse cenário. Elas são preparadas para operar num cenário de guerra clássica. Nesse cenário, a tropa vocacionada para operar são as tropas de operações especiais. Tanto é que quando nós temos no Brasil as primeiras manifestações de ação subversiva, ali, ação subversiva aqui no Brasil data final da década de 20. Eles vêm tentando implementar a sua agenda desde então. Mas no início da década de 60, que isso começa a ganhar corpo, até chegar em 64, a Marinha sente a necessidade de criar um curso de contra-guerrilha. Esse curso de contra-guerrilha, criado em 69, ele vai dar origem ao curso de comandos anfíbios. Mas então essas ações de operações especiais lá atrás, de forças especiais,
ali era ações dos portugueses, né? Podemos dizer assim? Não dos portugueses, mas assim, de brasileiros que atuavam com portugueses, com índios e com os escravos que vinham da África. Que era a força de trabalho que tinha. Sim. Porque o senhor falou de 124 anos depois. Aí eu fiz essa interpretação entendendo que era a influência dos portugueses aqui e o intelectual também do português dominando o Corações e Mente, formando a guerrilha aqui de uma certa forma para proteger o território que eles estavam colonizando. O que é interessante, esse insight da criação das companhias de emboscada, quem teve não foi o português, foi o nativo. Antônio Dias Cardoso e o capitão Francisco Padilha, que atuavam aqui, do bispo? Do bispo. Marcos Teixeira. Então, provavelmente já nascido em terra brasileira, né? Não mais vindo de Portugal. Mas o que é interessante é que foi o cenário que fez com que eles percebessem a necessidade de você atuar dessa forma. Porque eles não tinham outro recurso. Ou seja, nós não temos como bater de frente. Não temos como confrontar. Então nós temos que atuar de forma irregular. Guerra assimétrica.